Oi, gente, tudo bem? Como prometido, então, vamos dar uma olhadinha no tecido muscular e depois vou fazer um outro vídeo do tecido nervoso, né? É importante a gente lembrar que esse vídeo aqui, ele diz respeito à histologia, como são as células. Eu não vou aqui me aprofundar na contração do tecido muscular e em coisas um pouco mais específicas, porque não nos diz respeito e não é adequado agora, tá? Agora o que a gente vai ver é como são essas células, como elas estão organizadas, o tipo de contração e o tipo de função que essas células desempenham, localização no nosso corpo, etc. Tá bom? Então você pode abrir aí teu livro junto pra gente acompanhar bonitinho, tá certo? Depois a gente vai fazer alguns exercícios para encerrar. Bom, vamos falar então no tecido muscular. A gente tem aqui 3 tipos de tecidos, tá bom? Esses tecidos aí, então, eles estão organizados e eles são classificados de acordo com a morfologia das células, como são essas células, como elas estão organizadas e o tipo de contração dessas células, tá? É lógico que isso é bem geral e cada tecido tem sua especificidade. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos o tecido muscular esquelético, né? O cardíaco e o liso. Agora, quando a gente vai falar a respeito dos tecidos, especialmente o muscular e o cardíaco, eles apresentam fibras, eles apresentam estrias. E aí você consegue ver aqui, eu até peguei uma imagem, olha só. Você tem aqui o tecido esquelético e você tem aqui o cardíaco. Nos dois aqui você consegue ver essas fibras organizadas. Esse aqui do tecido cardíaco, esse segundo aqui, não dá para ver tão claro quanto o de cima, mas ao microscópio, dependendo do corte, né, de como foi feita a lâmina, a gente consegue ver esse muscular igualzinho o esquelético de cima. As cores estão diferentes porque os corantes usados foram diferentes, tá? Então vamos focar aqui em como são as células. Primeiro de tudo, tecido muscular esquelético. Olha só, a gente vai encontrar essas organizações, essas estrias, porque por que essas estrias são assim, né? Especialmente no músculo cardíaco e no músculo esquelético. Por causa de duas proteínas que são chamadas de actina e miosina. Essas proteínas aqui, elas são proteínas contráteis, tá bom? E é justamente o movimento dessas proteínas umas sobre as outras que vai fazer com que o músculo contraia, com que o músculo provoque o movimento. Agora, a forma como essas proteínas estão organizadas nessas células, nessas fibras musculares, é que vai fazer com que ele tenha essa carinha aqui da imagem, tá bom? Vou apagar essas flechas aqui, que faz com que eles tenham essas estriazinhas, tá certo? Então, essas proteínas aqui, a actina e miosina, é muito importante, guarda essas proteínas, tá bom? Agora, com relação à contração. Então, como diz aqui na imagem, a contração ela é forte, rápida e ela é voluntária. Isso quer dizer que nós conseguimos controlar. E quem é que controla? O controle ou a Deixa eu corrigir aqui. A coordenação, ela vai acontecer pelo sistema nervoso central, aqui na cabeça, e o periférico ali na medula, tá bom? No caso do músculo estriado esquelético, a medula é bem importante, tá bom? E a gente vai ver isso nos reflexos, tá bom? Então a gente tem aqui o músculo estriado esquelético com contração forte, rápida e voluntária. E onde que você vai achar esse músculo estriado esquelético? Bom, você vai achar esse músculo sempre ligado aos ossos.
Eles ficam ligados aos ossos, por isso que chama esquelético, né? Pelos tendões, tá bom? Então, o tendão, a gente já viu o que é um tendão, é um tecido cartilaginoso que serve de ligação para o músculo e para os ossos, tá? Então, contração rápida, contração voluntária, contração forte, vigorosa, tá bom? E a gente consegue controlar. Quando a gente vê aqui, uma coisa importante, o músculo, a gente já falou em outras aulas, né? Eles são muito importantes para o movimento, então eles são muito bem desenvolvidos em atletas, em pessoas que têm ali um certo preparo físico. Se a gente for pensar na movimentação, na contração muscular, a célula muscular, as fibras musculares, elas armazenam bastante, na verdade, elas gastam bastante energia. Então, você vai perceber aqui, e a gente consegue ver isso aqui nessa imagem aqui do músculo cardíaco, que essas fibras, elas têm muitos núcleos. Então, essas fibras, elas são alongadas, grandonas assim, tem vários núcleos. E também tem muitas mitocôndrias. Além disso, é importante a gente lembrar que o nosso músculo, ele armazena glicogênio, tá bom? O que é glicogênio? É a forma como o nosso corpo armazena a glicose no músculo e no fígado, tá bom? E isso é legal porque o coração às vezes precisa daquele coração. O músculo, né? Especialmente o estriado esquelético, precisa daquela energia fácil ali, rápida, porque ele está em constante atividade. Quando a gente não consegue respirar direitinho, quando a quantidade de oxigênio não chega de forma adequada para o músculo, nosso músculo pode fazer fermentação, tá bom? Só que, obviamente, nós já estudamos e vimos que a fermentação, com relação ao saldo energético, não é assim tão vantajosa, né? A respiração celular produz 15 vezes mais ATPs do que a fermentação, 20 vezes mais. Então, é sempre importante o músculo fazer respiração celular e, para isso, demanda aporte de oxigênio. Quem traz esse oxigênio é o sangue. Então, quando a gente está fazendo atividade física, aumenta a nossa frequência cardíaca e respiratória, porque o músculo está precisando de oxigênio e o sangue está levando ali rapidamente, tá bom? É importante a gente lembrar. A gente vai fazer um exercício também que nós vamos ver que, por exemplo, determinados atletas têm fibras musculares um pouco diferentes de acordo com a atividade que eles desempenham. Então, atletas que são de explosão, como corredores dos 100 metros rasos, né, do atletismo, eles têm uma certa quantidade de fibras musculares que são diferentes daquele atleta que corre maratona, que é acostumado à prova de resistência e tal, e tem um outro preparo muscular, tá? Eu só tô citando isso porque já vi exercícios cobrando isso, então talvez é interessante você ficar ligado nessas questões. Então, o músculo cardíaco, ele também tem as estrias formado ali pela actina-miosina. Ele tem uma contração forte, contínua e involuntária. Então, eu falei que o esquelético, quem coordena é o sistema nervoso, né? É a medula, é o cérebro. E o coração? Gente, olha só que interessante. O coração tem umas estruturas chamadas de fibras ou células de Purkinje. Eu espero que eu esteja escrevendo o nome correto desse tio aqui. Purkinje. E essas fibras, essas células, elas são responsáveis por transmitir o impulso nervoso para as células cardíacas, que tem outras estruturas nervosas chamadas de nodos sinoviais. O coração tem o seu próprio arcabouço nervoso, ele tem a sua usina particular, de modo que ele não depende do sistema nervoso central ou da medula para continuar batendo. Ele produz o seu próprio impulso nervoso, tanto que em transplantes, né, os médicos que fazem transplantes, eles tiram o coração ainda batendo da pessoa até, né, transplantar para outra pessoa, ou seja, quando pessoas têm morte cerebral, o coração continua batendo, porque o coração ele tem o próprio impulso, ele tem o próprio sistema de
autoestímulo de contração do músculo cardíaco, tá? Uma outra coisa importante aqui que vocês vão ver no músculo cardíaco são os discos intercalares. São essas estruturas aqui. Eu vou tentar aumentar essa imagem. Deixa eu ver, ó. Vocês vão ver aqui que tem umas estruturazinhas. Eu vou pegar aqui a cor pretinha, a cor amarela. Que vocês vão ver que aparecem, ó. Ela tá... Deixa eu diminuir aqui. Então, ela tá aqui. Tá aqui. Ela tá aqui. Vocês estão vendo esses risquinhos aqui que eu tô circulando? Ó, aqui. Aqui, né? Espero que você esteja conseguindo ver. Aqui. Essas estruturas, elas são chamadas de discos intercalares. São estruturas que separam as células do músculo cardíaco. E isso é muito importante, até mesmo para determinar a própria contração vigorosa e rítmica do músculo cardíaco, tá bom? Então, esses discos intercalares aí, eles são bem importantes. Finalmente, a gente tem aqui a musculatura lisa. Vocês vão ver que na musculatura lisa, as células são completamente diferentes. Elas são umas células que têm um formato fusiforme, né? Então, elas não formam estrias como as células do tecido estriado, né? Isso é bem importante porque isso vai ser determinante para contração. E outra coisa, as fibras essas células que formam o tecido muscular liso, elas são mononucleadas, diferentes do tecido esquelético que é polinucleado, tá? A contração do tecido muscular liso é fraca, lenta e involuntária. Você não controla. Você não controla, por exemplo, os teus movimentos peristálticos, né? Tanto que às vezes dá uma dor de barriga e você precisa de um banheiro, porque se você não achar logo, você vai fazer cocô nas calças. Você não consegue controlar o diafragma. É um músculo que fica ali embaixo dos pulmões e é importante para a tua respiração. Você não consegue controlar o músculo das tuas artérias, que vai ficar fazendo a artéria pulsar para poder conduzir o sangue, né? Imagina se a gente tivesse que controlar conscientemente todas essas funções. Seria bem complicado. Então até parece que foi alguém que fez, né? Uma série de funções que acontecem de forma inconsciente. Você tá dormindo, tá acontecendo. Você tá fazendo outras atividades, aquilo tá acontecendo. E é um tipo de músculo que funciona mesmo sem você querer, tá bom? Mesmo contra a sua vontade. Para fechar, a gente vai fazer uns exercícios. Eu quero que você pegue teu livro. E aí a gente vai agora aqui para a página 33, né? É uma questão aqui do agora é a sua vez. E aí a gente vai ver essa questão de Minas. Diz assim: pesquisas médicas e biológicas recentes acerca da estrutura e do funcionamento dos músculos têm revelado fatos surpreendentes. Hoje, por exemplo, sabemos que os músculos de um corredor de maratona são bem diferentes dos de um corredor de 100 metros rasos. Foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Essas pesquisas mostram que há dois tipos de fibras musculares. Primeiro, a fibra do tipo 1, contração lenta, vermelha ou slow twitch. Apresentam um diâmetro menor, com maior fornecimento sanguíneo, ou seja, recebe mais sangue, e tem uma grande quantidade de grandes mitocôndrias e muitas enzimas oxidativas. Dica: mitocôndria, enzima oxidativa. Vai ter uma alta atividade respiratória. Tem mitocôndria, tem respiração celular. Tem muitas enzimas oxidativas. Essas reações da respiração vão acontecer com mais eficiência. Fibras do tipo 2. De contração rápida,
branca ou fast twitch apresentam um diâmetro maior, com predomínio do metabolismo energético do tipo anaeróbio. Esse anaeróbio é o quê? É a fermentação que eu citei para vocês, que em determinados momentos, quando não chega um suprimento de oxigênio suficiente, o músculo faz fermentação para continuar funcionando. Então aqui a gente tem duas situações. A primeira fibra, a contração é lenta e tem mais fibras slow twitch, que tem mais mitocôndrias e mais enzimas, e a respiração acontece de forma mais eficiente. Já a outra tipo, a fibra do tipo 2, é aquela que tem diâmetro maior, mas faz mais fermentação. Se faz mais fermentação, o músculo precisa funcionar muito rápido. Não dá tempo do sangue chegar. Então, vamos pensar nas duas atividades. Naqueles caras que correm 100 metros rasos e naqueles caras que fazem maratona. Quem que precisa de explosão, de rapidez? E provavelmente vai fazer mais fermentação? Os caras dos 100 metros rasos. O cara da maratona, ele vai ter uma prova muito longa, precisa ter resistência. Então, ele vai ter ali um ritmo mais devagar, mais lento e vai ter mais eficiência na respiração. E aí a questão é o seguinte: com base nos dados fornecidos, podemos afirmar que dos atletas abaixo relacionados, o que apresenta o maior número de fibras do tipo 1 ou ST. Lembra que eu falei? Fibra tipo 2, o cara precisa de explosão, 100 metros rasos. Fibra tipo 1, o cara tem uma prova mais com um ritmo mais lento, uma prova maior, né? E vai fazer mais respiração. Letra A. Qual dos atletas, então, tem a fibra do tipo 1? A. Eliud Kipchoge, maratonista olímpico queniano do Rio 2016. Fernando Reis, recordista brasileiro no levantamento de peso. Aqui você também precisa de uma explosão para levantar o peso. Gabriel José Lopes, recordista português sênior dos 100 metros costas. 100 metros costas é natação, né? Você vai nadar de costas. Também, imagina, 100 metros é uma prova rápida. E o Justin Gatlin, campeão dos 100 metros no Mundial de Atletismo. 100 metros rasos. Qual deles precisa de fibras que vão conferir resistência para uma prova maior? O cara da maratona, né? Aqui você também precisa conhecer um pouquinho de esportes, né? Lembrar das aulas de educação física. Então, a resposta é a letra A desse exercício. Exercício 2, vamos fazer mais 2. Olha, após assistir às diferentes modalidades desportivas na Olimpíada do Rio, um jovem resolveu abandonar sua vida sedentária e se propôs a iniciar a prática de exercícios intensos e regulares. Analise as proposições em relação às células musculares e esqueléticas do indivíduo. Vamos lá, ó. Físicos intensos e regulares. 1. O número de mitocôndria nessas células deve aumentar com o passar do tempo. 2. O número de mitocôndrias nessas células, o número de mitocôndrias aumentará indefinidamente à medida que os exercícios físicos forem aumentando gradativamente. 3. O nível do consumo de oxigênio nessas células deve aumentar com o passar do tempo. O número de mitocôndrias não se alterará nessas células. 5. O único aumento notável nessas células será a produção de ATP. Vamos ver agora quais estão corretas, tá? Ó, primeiro, o número de mitocôndrias nessas células deve aumentar com o passar do tempo. Sim. Se ele vai desenvolver esses músculos, a célula vai precisar ter mais mitocôndrias para dar conta da quantidade de energia que ele vai precisar para contrair esses músculos. Então, a 1 está correta. 2. O número de mitocôndrias vai aumentar indefinidamente? Gente, vai aumentar para sempre? Não, vai chegar uma hora que esse número de mitocôndrias vai se estabilizar porque o tecido se adaptou, o órgão se adaptou. E aí ele fica estabilizado, a não ser que
ele mude de atividade. Se ele ficar mais sedentário, o número de mitocôndrias tende a diminuir. Se ele precisar, enfim, mas não indefinidamente para sempre, tá? 3. O nível do consumo de oxigênio nessas células vai aumentar com o passar do tempo? Sim. Se vai aumentar o número de mitocôndrias, consequentemente vai consumir mais oxigênio e produzir mais energia, né? 4. O número de mitocôndrias não se alterará? Já vimos que está errado, porque vai aumentar o número de mitocôndrias. 5. O único aumento notável nessas células é a produção de ATP. Ora bolas! Se aumenta a produção de ATP, automaticamente você também precisa aumentar a quantidade de mitocôndrias. Quem que vai produzir esse ATP extra, né? Então, a resposta correta é a letra C, que é as afirmativas 1 e 3. Tá bom? Fazendo aqui a última questão, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta? Então, contração rápida e lenta, ele tem a mesma quantidade dessas fibras? Vamos lembrar novamente, maratona é uma atividade de resistência, o ritmo é mais lento que provas do atletismo que tem uma rápida intensidade, né? Não parece muito legal a letra A. B. Apresenta baixa quantidade de mioglobina. Gente, mioglobina é a proteína que está no músculo, né, e no sangue, e que ajuda a transportar o oxigênio, né? Então, se ele vai ter seria um atleta, provavelmente ele não vai ter uma baixa quantidade de proteínas respiratórias, né? Inclusive é a mioglobina que deixa o músculo vermelhinho, tá bom? Essa proteína aí. C. Contém predominância de fibras de contração lenta com alta irrigação sanguínea? Bom, é um atleta que vai fazer uma prova de resistência, então ele precisa ter um ritmo mais lento, consequentemente as fibras dele vão ter uma contração mais lenta do que um cara que corre 100 metros rasos ou um nadador que nada 50 metros livre, né? Então a resposta é a letra C, tá certo? Contém predominância de fibras de contração rápida com grande quantidade de mitocôndrias. Letra D, não. Contração rápida são atletas de maior intensidade, né? Constituído por células uninucleadas? Não. Lembra que músculo esquelético tem células polinucleadas com muitos núcleos, tá bom? Então é isso, gente. Tecido muscular. Bons estudos para vocês. E até a próxima.